À beira de completar 2 semanas desde o primeiro ataque da Rússia à Ucrânia, o país comandado por Vladimir Putin está cada vez mais isolado no mundo e sofrendo sanções econômicas fortes, principalmente dos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Outros países também estão emitindo ainda mais sanções, como é o caso do Japão, Austrália, Canadá e Coreia do Sul. As restrições vão desde fechamento do espaço aéreo, bloqueio de bens de oligarcas russos, até a proibição de participação de russos em eventos esportivos internacionais. O objetivo de tudo isso é estrangular economicamente o regime de Vladimir Putin e dificultar o financiamento da guerra na Ucrânia. O conflito já tem resultados desastrosos para o país ucraniano e seus cidadãos. Já são 1,5 milhão de refugiados ucranianos na Europa e somente na Polônia passaram mais de 1 milhão. Para a Rússia, o preço a se pagar pela guerra tem sido bem alto. O valor do rublo despencou, o país foi forçado a aumentar acentuadamente a taxa de juros e o mercado de ações foi mantido fechado para evitar mais problemas econômicos e financeiros. Confira agora os principais impactos na economia russa. Uma das punições mais severas para a economia russa foi a retirada de 7 bancos russos do sistema SWIFT, uma plataforma financeira e de comércio internacional que realiza pagamentos interbancários em todo o mundo. As sanções pretendem congelar aproximadamente $1 trilhão em ativos. O Sberbank, o maior credor da Rússia, e o Gazprombank não foram incluídos na lista porque são os principais canais de pagamentos de petróleo e gás russos, que os países da União Europeia ainda estão comprando apesar do conflito. Porém, o Sberbank deixou quase todos os mercados europeus. Vamos deixar na tela os bancos expulsos do SWIFT. As empresas de cartões de crédito Visa, Mastercard e American Express anunciaram a suspensão de suas operações na Rússia. Os cartões de créditos emitidos por bancos russos que usam os sistemas de pagamento Visa e Mastercard deixarão de funcionar no exterior após o dia 9 de março. Mas, de acordo com o Banco Central da Rússia, todos os cartões bancários emitidos por bancos russos continuarão funcionando normalmente no território russo até sua data de validade. Porém, alguns credores locais, como o maior banco russo e outras instituições financeiras, poderão recorrer ao sistema UnionPay da China. Outra medida tomada pelos países ocidentais foi o confisco de bens de oligarcas russos. Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmar uma força-tarefa para ir atrás de bens de oligarcas russos apontados como financiadores da guerra na Ucrânia, países europeus já começaram a confiscar bens desses bilionários. A Alemanha já confiscou o superiate de Alisher Usmanov, considerado o maior do mundo e avaliado em 3 bilhões de reais. A polícia italiana também confiscou propriedades e iates no valor de 143 milhões de euros de 5 russos que foram colocados na lista de sanções. As propriedades de luxo foram tomadas em alguns dos locais mais prestigiados da Itália: Ilha de Sardenha, Lago Como e Toscana. Além disso, 2 superiates foram confiscados em seus ancoradouros nos portos do norte. Desde o começo da invasão, várias empresas anunciaram a suspensão das atividades e o fechamento de lojas na Rússia. Entre elas estão as gigantes Facebook, Apple, Airbnb, Nike, Disney, Boeing, ExxonMobil e por aí vai. Pois cada dia que passa essa lista aumenta mais. O impacto das sanções é gigantesco e tornou praticamente impossível os negócios dentro da Rússia. Muitas empresas se preocupam com o impacto negativo na imagem corporativa caso continuem a fazer negócios na Rússia. A Moody's e as agências de classificação de risco Fitch e S&P Global classificaram a Rússia em níveis de grau de investimento Baa3 BBB nos primeiros dias de março. Desde então, elas vêm reduzindo suas posições em vários pontos, colocando o país na classificação lixo. A S&P classifica a Rússia em CCC-, enquanto a Fitch está em B, com a perspectiva negativa, o que significa que mais um rebaixamento é provável. A agência de classificação de risco Moody's cortou a nota de crédito da Rússia neste domingo para o 2º degrau mais baixo de sua escala, citando controles de capital do Banco Central que provavelmente restringirão os pagamentos da dívida externa do país e levarão a um calote.
Existem sérias preocupações com a disposição e a capacidade da Rússia em pagar suas obrigações de dívida. A Rússia já enfrenta dificuldades para encontrar compradores para o seu petróleo. Atualmente, ela é a terceira maior produtora de petróleo do mundo e a segunda maior em exportação, ficando atrás apenas da Arábia Saudita. Por isso, a dificuldade de comercialização gera medo de escassez do combustível fóssil no mundo, o que está provocando aumentos substanciais. É possível que essa semana o preço do barril do tipo Brent supere seu recorde histórico. A possibilidade de liberação de reservas internas dos países e da formação de um acordo entre Estados Unidos e Irã pode diminuir as possibilidades de escassez e reduzir os valores, mas as negociações estão a passos lentos. Além disso, a Exxon anunciou na terça-feira passada que deixaria seu último projeto russo, enquanto outros players globais de energia, incluindo BP e Shell, também se distanciaram. A Equinor, maior empresa de energia da Noruega, anunciou que começaria a se retirar de suas joint ventures na Rússia, avaliadas em cerca de 1,2 bilhão de dólares. Autoridades da União Europeia estão avaliando restringir a influência russa e o acesso do país a financiamento no Fundo Monetário Internacional. Uma opção em consideração é remover a Rússia inteiramente da instituição que atua como credor de último recurso, afirmaram autoridades. Embora algumas tenham destacado que isso seria difícil ou até mesmo impossível. Outras opções em análise incluem a suspensão dos direitos de voto de Moscou, bem como o bloqueio de seu acesso à moeda especial do FMI e os direitos especiais de saque. O presidente Vladimir Putin disse neste sábado que as sanções ocidentais contra a Rússia são semelhantes a uma declaração de guerra e alertou que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia equivaleria a entrar no conflito. Putin reiterou que seus objetivos na Ucrânia são de defender as comunidades de língua russa através da desmilitarização e desnazificação do país para que se tornem neutras. Além disso, Putin autorizou que bancos oficiais do país realizem o confisco de dinheiro dos cidadãos cuja renda não for compatível com os bens declarados nos últimos 3 anos. A lei se estenderá a veículos, títulos públicos, imóveis e participações em empresas que poderão se tornar verba para a Federação Russa. Este foi o resumo sobre os impactos das sanções econômicas na Rússia. Quer saber mais sobre o conflito e as consequências para o Brasil e o mundo? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos. Até a próxima!